Olá, nós estamos iniciando o programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. E hoje nós temos a honra de receber aqui a ex-prefeita de Araçatuba, Marilene Magri Marques, que vai nos contar um pouco de sua história de vida. Bem-vinda, prefeita. Bem-vinda. Bem-vinda mesmo, viu? Porque eu gosto muito do Fernando, do pessoal da Câmara. Vai aqui meus cumprimentos à nossa presidente da Câmara, Edna Flor, e os demais vereadores que compõem essa casa. E toda essa equipe técnica maravilhosa, que faz o melhor para Araçatuba. Porque a TV Câmara, além dela informar o que acontece no Legislativo, ela educa a população com seus programas, com a sua forma de trabalho. Ok, prefeito, eu estou aqui com o livro Nos Trilhos do Centenário, o livro que foi lançado recentemente pela Folha da Região, em homenagem até ao centenário da cidade. E nele nós temos uma crônica da escritora Vanilda Borghi. Ela fala sobre a senhora e chama a senhora de prefeita do centenário. Eu gostaria de saber qual foi a experiência de estar à frente, a principal autoridade do município, no dia em que Araçatuba completou 100 anos. Olha, em primeiro lugar que eu falo que vai ter outra Marilene só daqui 100 anos, né? Porque eu fui a primeira prefeita do centenário, primeiro centenário. No segundo deve surgir outras Marilene. A sensação foi muito boa, porque eu nunca pensei que eu fosse assumir a prefeitura, né? Somente na maneira como assumi, foi muito assim, muito difícil, né? Porque não é nada disso que a gente queria. Eu sempre falo isso, né? Mas já que foi colocado nas minhas mãos, eu faço como todo bom cristão. O que Deus manda, a gente tem que desempenhar perfeitamente bem. Então eu procurei, nesse período de centenário, fazer o que o povo queria, o que os funcionários queriam e o que a cidade precisava, né? E eu não sou nenhuma expert em administração pública, mas já tenho uma experiência vasta e longa do que é o certo e do que é o errado. Porque antes de você ser administrador público, você é povo, né? Ainda mais eu, que eu adoro, olha, todo mundo gosta de perfume francês, todo mundo sabe que eu uso Paris, mas a minha primeira querência é o cheiro do povo. Sempre quis. Quando eu fui casar, eu falei para meu marido, você tem que gostar, né? Falecido Zé Marques, você tem que gostar de duas coisas. Você tem que gostar de povo e de padre e freira, que sempre foi meu chá. Então, ele aceitou e nós somos felizes até o dia que ele deixou e foi para junto de Jesus. Ok, nós vamos falar de padre e freira, nós vamos falar também de política, vamos voltar à política, mas eu gostaria antes disso de saber um pouco da sua história de vida. A senhora é mineira de Três Corações, terra do Pelé também, terra, né? Do Pelé. Nasceu 100 dias, exatamente 100 dias depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Eu fui a primeira neta, né? Minha mãe ela era mais velha, de 8 irmãos, né? A mulher mais velha. Meu avô era militar, né? Que isso não aparece no livro. Meu avô era militar, ele morreu na Revolução de 32, né? E ele era coronel quando ele morreu. Ele acompanhava na época, que veio aqui para Miranda, aqui no Mato Grosso, né? Marechal Rondon, ele era da cavalaria. Meu pai também, quando minha mãe conheceu meu pai também, ele era tenente da cavalaria. Depois ele prestou concurso para banco e tal. E foi aquela coisa de mineiro. Mineiro, você sabe, mineiro não para, mineiro está sempre andando, sempre produzindo. E a gente foi assim, e eu sempre fui uma criança que eu lutei muito para viver, né? Até eu falo que todo mundo, os meus parentes falavam, essa menina viveu porque Deus quis. Porque eu nasci um ratinho, né? Que era um negocinho assim, 1,5 kg, né? Na caixa de sapato. Na caixa de sapato. Aí não tinha estufa naquela época, eles botavam garrafa, caixa, para ver se aguentava. Tanto é que eu tenho até hoje horror à friagem, né? Tu me convidar para ir para Campos do Jordão, não vou, eu fui uma vez só, né? Não gosto de jeito nenhum, esse negócio de gelo, essas coisas, não gosto. Então, assim, e eu sempre fui uma criança, assim, eu já nasci com liderança, né? Porque a liderança, o verdadeiro líder, ele nasce, eu nasci. Na escola, logo de cara, no primeiro dia de aula, minha mãe fala que eu já juntei a turma da classe, né? Já organizei o negócio para dar certo, né? E naquele tempo, no meu primeiro jardim da infância foi em Colégio de Freira, né? Foi em Colégio de Freira. Ainda em Minas? Ainda criança. Minha mãe falava assim, meus pais, eu quero ter dinheiro para estudar bem meus filhos, sabe? Meu pai não era um homem rico, mas era um homem muito inteligente, né?
um homem inteligentíssimo, minha mãe também, uma mulher muito inteligente. Então, todos nós estudamos nos melhores colégios. Agora, o seu pai era gerente de banco, né? Foi gerente de banco, quer dizer, a senhora durante a sua infância e depois adolescência e tudo mais, viajou muito, sempre mudou de lugar para lugar. Morei em Goiás, morei em Minas, morei no estado de São Paulo inteiro, morei em tudo quanto foi campo. E como que veio parar aqui? Em Araçatuba, porque minha avó, meu tio Gerson, que foi regional do Banco do Estado, aqui começou aqui, vieram morar em Araçatuba, em 53. Meu pai foi funcionário do banco aqui também, no tempo do Dr. Dario, esse pessoal todo. E meu pai depois daqui foi para Penápolis, Valparaíso, ajudou a abrir a agência. Meu pai era daqueles que abria agência para o banco, né? Ele abriu a agência até na Argentina. Só não andou para essa América Latina porque minha mãe não quis ir. Né? Daquelas mulheres que vai até ali e depois não vai mais. Né? Porque a gente nunca tinha móvel bom, porque mudava tanto que os móveis escancalhavam tudo. Então ela queria ter uma casa direitinho para ela morar. Então tinha essas coisas. Costurava muito bem. Minha mãe era modelista da Vogue. Sabe? Ela fazia os modelos da Vogue que era um artista. Eu detesto costura, porque ela me botava assim em cima de um negócio para provar as roupas. Eu detesto. Eu sou muito agitada, então eu não gostava disso. Eu gostava era de brincar na rua, de ir atrás de pobre. Por exemplo, você imagina, com 10 anos, eu morava em Pameri, em Goiás, e lá em Goiás tinha um negócio que dizia, a cidade era meio assim, né? Aí, embaixo, lá perto da linha do trem, era o lugar que ficavam os leprosos. Né? E meu pai, muito vaidoso, com meu irmão, né, mais assim, abaixo de mim, né, falou, comprou uma mula para o meu irmão. Escuta, essa história é ótima. Comprou uma mula. Aí meu irmão não aprendia a andar na mula. Muito eu na mula, aprendi a andar na mula primeiro que ele. Bom, aí o que eu fiz com a história da mula? Eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Lá nos leprosos não podia entrar. Você não podia. Tinha que ir com as pessoas e tal. O que eu fiz? Eu falei, em cima dessa mula eu entro, né? Mas a doença não vai me pegar. Aí, tinha uma tal de Ditinha, lá em Pameri, eu falei, Ditinha, aqueles embornal, lembra aqueles embornal assim? Nós pedíamos esmola nas casas, meu pai gerente do banco, pedia esmola nas casas e comecei a pedir as coisas nas casas para levar para o leproso. Botava no lombo da mula e levava. Tudo escondido. Ai, minha Nossa Senhora. Aí chegou um cara no banco e falou, mas Cluque, mas sua filha é muito caridosa. Imagina que aquela menina passa lá, ela é a Ditinha, porque tinha a Ditinha, a tal de Marionice, que era filha de um farmacêutico. Sim. Elas passam lá pegando comida e vai levar para os leprosos. Menino, mal sabia ele que estava... Meu pai não sabia. Quando meu pai chegou em casa, Marilene, onde você anda? Eu falei, eu? Por aí, porque aquele tempo a gente tinha que... o mais velho olhava o mais novo, né? Então eu olhava Júnior, olhava Sérgio, meu irmão, era babado dos meninos. E essa história de você pegar a mula do Manuel Aurélio, porque quando falar Manuel Aurélio, eu falei, lá vem bronca. Manuel Aurélio, e levar comida para leproso. Eu falei, já falaram para o senhor, e por que você não... Castigo, apanhei nas pernas, todas essas coisas. Então, aí meu pai foi conversar na escola, a escola falou, não, ela faz isso mesmo. Por exemplo, você me dava 2 lápis, eu dava para um amigo que não tinha. Tá certo. Já você tinha entendeu? Essa... Eu tinha esse espírito fraterno. Desde a infância. Né? Então, toda a vida eu dividi o pão. Né? Então, eu sempre entendi que não precisa de muito para viver. E por isso que Deus, às vezes, me deu até muito mais do que eu preciso. Sabe? Foi isso. Bom, agora a gente vai dar um salto, de certa forma, porque nós precisamos falar um pouco da sua adolescência. Araçatuba, a senhora estudou a 2ª série, né? Depois foi para Ribeirão, foi para São Carlos, foi para Lins. Mirandópolis, né? Eu vivi um tempo em Mirandópolis, eu dava um trabalho danado pro meu pai. Meu pai até botou eu no colégio interno. Aí eu fui pro colégio interno, cheguei lá, coisa boa que Ribeirão, eu achei. não? Ribeirão Preto, Ribeirão. No Salesiano, no colégio Maria Auxiliadora. Nossa, achei aquele bom demais. Aí já tomei contas internas, já fui tomar conta da chave do dormitório, já ajudei as freiras a arrumar armário, viajava com as freiras para casa das famílias das freiras. Eu não queria ir para minha casa nas férias, porque eu chegava lá e ia fazer o quê? Não deixava fazer nada. Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou viajar com essas freiras. E comecei a passear com as freiras, fui para Santa Catarina, fui para Tucunaracã. Eu nunca tive problema de me adaptar ao meio. Ao meio. Eu nunca gostei de chegar num lugar e não me sentir bem. Aí eu não ficava, eu ia embora.
Quando assim, dá aquelas energias horrorosas, vejo que as pessoas não tem nada a ver comigo, eu não gosto. Mas quando é povão, é comigo mesmo. E a sua experiência, a sua ligação com a ala progressista da Igreja Católica depois? Ah, não, mas eu lá em que a senhora contasse 64, de Lins. lá em 62, que eu estava no colégio, Tá. lá eu morei na casa de um tio meu. Depois eu estava em Pirassununga, depois saí do colégio e fui para Pirassununga. Aí esse meu tio era militar, né? Em 64, quando estourou a Revolução, eu estava em Pirassununga. E eu sempre com esse negócio de ajudar o povo da periferia. E eu chegava na igreja, ficava amiga do padre, amiga da freira, sabe? E acabava sendo coroinha da missa, ajudava tudo, né? E quando eu saí de Ribeirão, né, eu já saí muito catequizada, né? Porque eu participava dos grupos, né, que as freiras salesianas, não tem igreja melhor para formar grupos de jovens, né? Das PIAs, associações juvenis, tudo, ensina a liderança, ensina como se comporta em grupo, como você seleciona, tudo isso eu sei, né? E nessa época a gente fez assim, um trabalho muito lindo em Ribeirão. Aí quando eu fui para Pirassununga, estourou a Revolução, né? Aí não podia sair na rua, era aquele rolo. Meu tio, Marilene, você não sabe, porque do jeito que você gosta de política, você vai presa. Vai se envolver demais. Aí depois de lá de 64, eu fui para Ribeirão Bonito. Meu pai já tinha ido para Ribeirão Bonito, eu fui licionar. Aí fui licionar lá numa escola, só tinha pobre lá. Aí tinha um menino que fazia assim, chupava dedo. Falei, olha o nome do moleque, Ridigundes. Guardou para a vida inteira. Eu guardei. Menino, o que você está fazendo com esse dedo na boca? Eu tenho uma fome. Fome? Fome. Eu olhei e falei, fome? Falei, amanhã essa fome vai acabar. Aí chegou na escola, eu já cheguei com uma cesta, porque antigamente aquela cesta, né? Hoje não tem mais aquela cesta. Igual o padeiro, só que tinha alça. Isso. Aí eu falei pra minha mãe, vou lotar. Um negócio de presunto não tinha. Ou era mortadela ou era carne moída. Aí eu fiz de mortadela. Sei. Que criança adorava. Fiz mortadela, e fiz suco de caju, nunca me esqueço. Uma panelaça de suco de caju e levei para o recreio. Porque antigamente, quando você dava aula, era primeiro, segundo, terceiro e quarta série junto, né? Aí eu levei para o recreio para os meninos e os meninos adoraram. Aí eu comecei a fazer recreio com as crianças. Jogar bolinha de gude, né? Finca, né? Pelada, essas coisas todas. Eu levava a bola. Eu não ia para a sala de direito de professor conversar. Aí eu comecei a visitar as casas das crianças. Marlene, nós vamos ter que fazer um breve intervalo para continuar contando a sua história. E já já a gente volta. Aí vamos falar de Lins, que parece que... Mas daí eu vou para Lins. Isso, parece que foi uma experiência bem marcante na sua vida, Lins, né? Alguns personagens também. Personagens, tudo de bom. O bispo Dom Pedro Paulo Joane José Coupe. Vamos falar dele também. E, naturalmente, vamos voltar à política. Tá bom? Nós voltamos já num minutinho e vamos continuar conversando com a ex-prefeita de Araçatuba, Marilene Magre Marques. Um minuto e já voltamos. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. E
nós voltamos a apresentar o programa Identidade Pública. Hoje nós temos a honra de receber aqui a ex-prefeita de Araçatuba, Marilene Magri Marques, a prefeita do Centenário. Bom, prefeita, nós contamos um pouco da sua história, a experiência como professora. Agora eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre Lins. Parece-me que foi um tempo e uma cidade marcante na sua vida. Você sabe como foi minha ida para Lins? Antes de ir para Lins, como eu tinha feito o normal em Araçatuba, né? Sim. Que eu fui do Centro de Estudo Pedagógico, presidente aqui, eu conheci a irmã Adriana Ferreira Chaves. E depois a Adriana deixou de ser freira e foi para Lins. Eu estava lá em Ribeirão Bonito, licionando, e eu tinha um noivo. Aí eu queria estudar. Ele falou para mim, em casa eu estudo. Eu falei, estuda. Isso me lembro como se fosse o dia de hoje, dia das mães. Aí eu peguei e liguei para Lins, eu falei, estudo. Isso foi num domingo. No domingo, dia das mães. Acabou. Na segunda-feira eu estava lá em Lins. Sabe? Quando ele me procurou, eu já estava lá em Lins. Liguei para Adriana e falei, tô indo. Ela falou, você ficou doida? Eu falei, não, tô indo. Aí a Reunidas passava na porta de Ribeirão Bonito. Aí o Silvio, ele era dono da Reunidas. Aí eu falei com o Silvio mandou parar, pedi na época para o gerente lá, parou o ônibus, eu entrei, porque não tinha como ir. Quando meu pai me procurou e minha mãe, eu já estava em Lins. Falei, tô aqui, Lins, naquele tempo tinha celular. Tô aqui em Lins. Era na Manivelinha, né? Ali no disco. Aí fiquei lá, morando lá com a Adriana, lá na República, lá na Rua Pedro II. Até não está no livro Esse Pedaço Ela Pulou. Aí depois, nessa oportunidade, Dom Pedro Paulo Coupe. Coisa, gente, esse homem foi o grande homem da nossa região. Não está no livro tudo. Todos os pequenos proprietários dessa região, esse pessoal de Guaraçaí, abacaxi, sorgo, ele trabalhou isso aqui com uma galhardia que eu nunca vi. Sabe? Ele dizia que o homem precisava de pão e de fé, sabe? Ele foi assim um grande acolhedor das pessoas, sabe? Aí nós morávamos lá, começamos a trabalhar, depois eu fui para o Instituto Paulista de Promoção Humana e PPH. E aí quando eu fui para o PPH, antes de ir para o PPH, o Dom Pedro Paulo acolheu parte dos 40 padres que tinham sido expulsos, que tinham tido a revolução lá em Botucatu, com o Dom Zione. Sim. Aí, o que aconteceu? E o único preso foi o padre Augusto, José Eduardo Augusto. Foi preso, torturadíssimo, para dizer por que ele foi torturado. O padre Augusto foi torturado para dizer que a igreja era comunista. Que igreja comunista? Sabe? Que igreja comunista? O quê? Deus é uma coisa, o evangelho é uma coisa, os 10 mandamentos, o cristão, salvar vidas. Não tinha nada disso. Aí já tinha fundado o PPH, que na época o PPH era do Bonas, da Conceição Ariano Bonas, e daquele Bonas que faleceu, Adalberto Bonas. Aí nós estávamos em Goimbê, aí o padre Augusto sai da cadeia. Quando o padre Augusto sai da cadeia, vocês não têm ideia o que é um homem sair de grandes torturas, sai doidinho. Ele chegava assim, não podia ver multidão, porque ele fazia discurso. E era um discurso assim que complicava. Aí ele é comunista, comunista, que comunista? O quê? Sabe? Aí o Dom Pedro Paulo me chamou e falou, Lena, nós precisamos levar esse padre para uma comunidade e essa comunidade ele tem que se inserir, porque do jeito que ele está não dá. Porque Lins é segundo exército, qualquer coisinha, chamaram o Dom Monsenhor Pazito, Pedro Paulo, cuidado que ele vai voltar para a cadeia. Porque ele está atacando, porque eles são doidos também. Aí que nós fomos para Goimbê. Aí eu fui lá. Chega lá em Goimbê, cadê dinheiro? Meu filho, não tinha. Como lá em Goimbê não tinha uma pensãozinha só, o que eu fiz? Eu peguei a casa paroquial, peguei todas as professoras do ginásio e mais umas assistentes sociais que foram juntos e nós montamos uma república. E eu prestei concurso para o Estado e eu fui ser visitadora sanitária. E depois disso o PPH, o pessoal saiu, o Dom Pedro Paulo chamou nós para o PPH e nós começamos o trabalho de agente de saúde. E daí que surge o programa de saúde da família hoje. Da família. Aí chamou o pessoal de Rio Preto, que era o Deuclésio com a Preventiva, e a Dina Borges com a Cecília Magaldi, que era de Botucatu, que vinham os residentes e começavam a fazer o trabalho. Quando nós fizemos, depois esse material foi para a mão do Dr. Jatene, e depois que para a mão do Serra, que hoje está no Brasil inteiro. Mas a experiência foi do Instituto Paulista de Promoção Humana e PPH, financiado todo o projeto
pela central do governo da Alemanha. E eu coordenava a equipe de técnicos. Olha aí, que maravilha. Agora, Marilene, e o casamento com o pecuarista José casamento Marques? foi o seguinte, quando eu prestei o concurso para a Secretaria do Planejamento, quando começou, que ia terminar o Urubupungá, ia começar o Proálcool, o Paulo Egídio era governador, ia começar tinha que fazer adequação jurídica e adequação profissional desse pessoal que saía. Aí o secretário do Planejamento, então o secretário, o doutor Jorge Wilman Rai, ele criou o Sistema Estadual de Mão de Obra, antes do Cine, depois que veio o Cine. E tinha um concurso para ser prestado no Estado. Eram 11 regionais naquela época. E eu prestei, fui a única mulher que passei. Sim. Aí eu fiquei coordenadora do Sistema Estadual de Mão de Obra, SEMO. Foi quando, o que o SEMO fazia? Todas as secretarias de Estado, Trabalho, Promoção Social, Fazenda, Agricultura, Saúde, todos pertenciam à Secretaria do Planejamento. E eu era a coordenadora geral. Fazia adequação jurídica, adequação profissional, né? E adequação para o trabalho. Então, o que a gente fazia? Esses postos de trabalho foi montado na minha gestão. Outra coisa, quando saiu o pessoal, os barrageiros, nós tínhamos que fazer adequação profissional. Nós trabalhávamos foi quando veio o SENAC para cá. Nós trouxemos o SENAC. O SENAC também. O SENAC, nós que trouxemos. Já havia SENAI, que o Renzo, que era o diretor do SENAI. Então, nós acoplávamos todos esses departamentos e eu coordenava todo mundo. Daí a senhora conheceu o Aí, eu tinha ido a Andradina conversar com o Edmond, porque a gente supervisionava todos os prefeitos, por causa da barragem do Urubupungá, que nós estávamos adequando o pessoal. Isso. E eu cheguei um dia, fui lá no Cotovelo, lembra do Cotovelo? Que era aquele bar que fazia o sanduíche, que era o Toshio, né? Ali na esquina, onde tem a Sapico, ali na esquina. Eu cheguei 10 horas da noite e olhei assim, tava o Zé Marco e o João Rezé. Olhei e falei pro Toshio, quem é aquele moço lá? Que ele é um fazendeiro. Eu falei, vou casar com ele. Olha que homem bonito. Casou. Deus falou amém, casei. Nasceram duas filhas. Nasceram duas filhas, que é a Laís e a Lília. Por sinal, eu tive a felicidade nesse período. Perdi os meus Zé muito cedo, porque ele era meio teimoso, né? Porque pessoa que está acostumada a fazer assim, ele tinha diabetes, não sei o que, mas não obedecia, não fazia regime. Né? Era o tempo dele, né? Morreu novo. Morreu com 59 anos e morreu do jeito que ele queria, porque eu sou muito devota, sou muito rezadeira. Tem um pedaço aqui que é importante, eu vou mostrar um negócio pro povo. Ó o cordão da Santa Filomena aqui, ó. Esse cordão aqui, cada graça que eu recebo faz um nó sozinho, ó, gente, ó. Isso aqui é fé, chama fé. E na época, eu não conhecia Santa Filomena, eu fazia uma capela para ela lá na minha propriedade, lá na ONG J. Marques. Vou fazer, porque o que eu já recebi de graça aqui só por Jesus. Então, assim, eu pedi para Santa Rita, que é poderosíssima, que ele não queria morrer sem ar. Você acredita que ele morreu sem falta de ar? Porque ele tinha enfisema pulmonar por causa do cigarro. Cigarro. Entendeu? Aí ele faleceu. Esse pedaço é duro. Aí, viúva. Cargo sozinha, duro. Esse cargo é triste. Com fazenda para cuidar? Eu para saber se era boi ou se era vaca, a gente ia levantar o rabo. Não sabia, não. Eu sabia mexer com sorgo, sabia mexer com café, com todas essas culturas, porque quando lá em Lins nós montamos o Zonopro, que foi a primeira associação de pequenos produtores, aliada ao Banco do Brasil e todo esse negócio, que a gente trabalhava muito bem, por causa da Europa, Misério, CBEMO, Interamérica Fundei Estados Unidos, Memisa da Itália, a gente trabalhava com fontes financiadoras fortes. Então, o que aconteceu? Eu falei, minha cara, agora você vai ter que ser boiadeira, minha filha. Mas eu olhei pro boi, meu marido quando ele morreu só tinha esses boi, como falo fazendeiro, boi tucura. Eu falei, eu quero boi branco, eu quero esses boi preto. Aí eu falei assim, mas quem mexe com boi? É o homem. O meu negócio é gente. Chamei os peão, falei, não entendo nada. Eu quero que vocês me ensinam. Vocês vão ser meus professores. E comecei. Eu sabia que eu não podia gastar mais do que tinha. Eu sabia que ser viúva é um cargo triste, não desejo. Ó, mulherada, agrada os maridos, melhor coisa que tem. É o gerente mais baratinho que tem, viu? Então, assim. Então, eu tive que. Porque, você sozinha, vê uma pessoa fala assim: compra esse ingresso. A mulher fala, vou falar com meu marido, vai comprar nada. Agora, se oferece, eu tenho que falar sim ou não. Porque eu não tenho marido para jogar nas costas.
Então, assim... Mas você aprendeu rápido, Marilene. Aprendi rápido, sabe por quê? Porque a gente precisa ter humildade. Como eu aprendi rápido da prefeitura também. Eu também não sabia ser prefeita. Então, a experiência de vida, de ouvir e de obedecer quem sabe, quem está na terra. Mas o que eu fiz a primeira coisa? Quando eu cheguei nas fazendas, eu falei, se eu fosse empregada de fazendeiro, eu roubava um boi por dia. Umas casas ruins, os negócios ruins. Aí eu reformei a casa das mulheradas, sabe? Comecei a me enturmar com os peão, sabe? A fazer grupo. Comecei a explicar o que eu entendia de um bom trabalho, sabe? O que eu achava que era importante não ter só o boi, mas a gente ter lavoura, sabe? Porque a terra precisa produzir, porque terra que não produz, vai ainda ela morre também, né? Então foi aí que aí transformei as minhas propriedades em ecológicas. Vamos falar um pouco dessa experiência. Inclusive, teve uma muito importante que lhe rendeu prêmios, indicações, foi. Né? Que foi a experiência lá no distrito de Jaciporã, em Dracena, foi. A TV Sem Câmara terra, né? chegou a produzir Nossa, matérias lá. Aliás, aquele filme está para o mundo já. Como que foi essa experiência de chamar o Sem Terra, que Olha, de certa assim, forma ameaçavam invadir a fazenda, não, a minha né? não. Ou estavam não, na região, não. né? Como na é região, que foi isso? eles tinham invadido 2 fazendas. Aí falaram para mim assim, tem um Sem Terra e está invadindo. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, estava a Pretinha, que você conheceu. Quando eu vi aquela moça, e vi aquele monte de camarada assim, eu falei, esse aqui é o povo de Deus. Mas eu senti uma coisa forte. Eu falei, esse é o povo de Deus. Aí eu falei, gente, vocês querem trabalhar? Queremos. Vocês conhecem, o que vocês conhecem de terra, de lavoura? Aí ele levei o Rabbit para a gente começar a plantar palmeira real. Fiz um viveiro grande, 500 mil mudas, porque precisava pagar por dia. Com o que você vai pagar um grupo daquele por dia? Era R$10 por dia. Aí o Sebastião, que era da Casa da Lavoura, porque eu sempre soube que Casa da Lavoura tem que ser parceiro nessa hora, que é o Estado. O prefeito de Dracena, o Júnior Stelato, que foi uma maravilha, um camarada aberto, família linda, você conheceu inclusive. Eu chamei todo mundo e falei, eu quero ajudar esse povo. Que jeito, dona Marilene? Falei, deixa comigo, vocês me dão suporte que o resto eu faço. Aí montei a associação J. Marques, né? Dentro da minha fazenda. O prefeito deu uma salinha lá. E dentro da minha fazenda eu comecei a fazer um processo de arrendamento com eles. Eu falei, eu acredito na reforma agrária, mas não acredito na reforma agrária de luta de classe. Porque o direito de propriedade, ele tem que ser preservado. Eu não posso ensinar o outro a tomar do outro para ter. Isso é anticristão. Não é assim que o Cristo quis. Marilene, nós infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Logicamente queremos convidá-la para uma próxima oportunidade para a gente continuar contando. São muitas histórias, certamente, que nós vamos ter. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora responder assim com uma frase. A senhora pretende continuar na política? Bom, eu falo sincero, tem 2 tipos de política, a partidária e a política do ser humano. Partido é uma coisa complicada. Sabe? Eu não digo nunca que eu não vou de jeito nenhum. Porque diz Jair-Zuperry, tu és responsável eternamente por aquilo que cativas. E tem uma outra coisa. No meu sangue existe um fator principal. Eu sou cristã, eu tenho liderança e gosto de gente. Só que tem uma coisa, eu não gasto dinheiro com política. Porque essa política aí que compra um e vende o outro, eu não gosto. Sabe? Porque se eu for gastar meu dinheiro, eu vou ter que pegar ele de volta de algum lugar. Está aí o Senado para quem quiser ver. Está aí os lugares aí que nós sabemos que é tudo um horror. Por que os 4 meses de prefeitura minha foi bom? Porque eu valorizei as pratas da casa. Porque eu deixei um caixa de 41 milhões. Eu trabalhei com os funcionários efetivos, com os inativos. Dei 1000 planos de saúde para os inativos. Você não sabia disso. Todos os funcionários, eu chegava para o funcionário e falava assim, quantos terços você quer? Não é terço de rezar, não, terço de massari, como diz o árabe. E eu distribuía doidado. Então, Vá só mandou um monte de gente embora. Mandei, mas dei para quem precisava. Então, gente, se o se for, e eu não tiver que gastar, quem sabe? Tá bom. Então, com essas considerações, nós estamos encerrando mais um programa
Identidade Pública, nós agradecemos a presença da prefeita do Centenário, Marilene Magno Marques, e voltamos em breve com mais entrevistados. Obrigado por sua audiência e até lá.